todos que vão nos assistir aqui a essa entrevista e a nossa programação através da EPRAJÁ TV de Sumaré, né? E pelo canal JHJ Comunicação Social Rede Brasil, né? E vocês têm aí disponível todas as nossas plataformas digitais, que é através aí do YouTube, do Facebook, do Instagram e dos nossos aplicativos. E estamos também transmitindo para toda a região metropolitana de Campinas, que compõe aí as 20 cidades com mais de 5 milhões de habitantes. E também, né, para todo o estado de São Paulo, com 645 municípios. E podemos falar também das regiões aí, né, circunvizinhas que não fazem parte da região metropolitana de Campinas, mas que estão sintonizados no programa Visão dos Fatos, através aqui da EPRAJÁ TV de Sumaré. E hoje nós estamos trazendo aqui, né, e queremos também lembrar que a internet não tem fronteiras e também não está limitada a nenhum segmento ou posição geográfica. E hoje nós temos aqui, em Visão dos Fatos, na EPRAJÁ TV de Sumaré, um convidado muito especial, trazendo aí informações de grande valia para os nossos seguidores e convidados, onde iremos falar de assuntos diversos. E hoje está em frente aos microfones da EPRAJÁ TV, o meu professor, né, professor Alaerte Menuso. Bom dia, professor, tudo bem contigo? Bom dia, Gelfa, meu ex-aluno, meu prezado ex-aluno. Eu estou aqui à disposição. Que bom, né, estar aqui na frente aí do meu professor, né, que foi meu professor de História, né, que traz grandes recordações. Quero agradecer a tua vinda neste canal, aqui junto da nossa TV, né? E a partir de hoje, estamos transmitindo, né, dos estudos da EPRAJÁ TV de Sumaré, todas as novidades, todas as informações, e nada melhor trazer informações como o professor Alaerte Menuso. Professor Alaerte Menuso, eu gostaria que o senhor falasse um pouco de você, né? De tudo que você tem contribuído para a cidade de Sumaré, né? Os conhecimentos que você traz para as nossas informações, e depois vamos falar da fundação do Promemora, a qual você faz parte. Bom, Zé, eu nasci em Sumaré. Na verdade, foi na divisa, né, do nome de Sumaré com Rebouças. Sumaré com Rebouças. O nome antigo de Sumaré é Rebouças, em homenagem a um engenheiro que projetou a nossa estação, tanto é que ela se chamava Estação de Rebouças. E em 1945, o ano que eu nasci, houve um plebiscito na cidade para mudança de nome, que tinha um decreto ou uma lei federal que proibia que duas cidades do Brasil tivessem o mesmo nome. E como existia uma cidade de Rebouças no estado do Paraná, decidiu-se que teria que ter um plebiscito para mudança de nome. Sim. Então, nesse plebiscito, que foi realizado, se não me engano, no Clube Aliança, as pessoas iam lá votar, dando sugestão de um nome. E o nome mais votado foi Sumaré, que era uma orquídea comum na região. Uma orquídea comum na região. Exato. Então, Sumaré é o nome de uma orquídea. Então, a orquídea Sumaré que deu o nome para a nossa cidade. Então, foi 45 o ano que eu nasci. Eu sempre morei em Sumaré, estudei no grupo escolar, que é o mais antigo da cidade, o Alckmin. Depois eu estudei, daí para frente, depois da quarta série, sempre em Campinas. Eu fiz o ginásio Lencastre, que ficava na rua Barreto Leme. Barreto Leme. Exato. E eu atravessava, vinha da estação, pegava o trem. O trem teve uma importância muito grande na nossa região. Eu ia de trem todo dia. Eu descia a 13 de maio. 13 de maio. Passava pelo Largo da Catedral, Largo do Rosário, e aí descia em direção a Barreto Leme. Eu passava um terrenão que tinha mangueiras e mais mangueiras, onde hoje é a Prefeitura de Campinas. Era? Tinha mangueiras e mais mangueiras lá, não, onde que a Prefeitura de Campinas. Eu cortava aquele pedaço e saía direto no Lencastre, no ginásio Lencastre. Do Lencastre, eu fui para o Cesário Mota, que era talvez o maior colégio de Campinas. Cesário Mota. Então, o Cesário Mota tinha o colegial. E o colegial, na minha época, era dividido em 3 segmentos.
o clássico, que encaminhava para a faculdade de Direito, normal, que é a escola primária, e o científico, que encaminhava para medicina, Sim, sim. odontologia. Eu fui fazer o científico. Mas eu tenho lembrança de que era uma senhora escola, um senhor currículo. Eu tinha, por exemplo, no meu currículo, aula de espanhol, naquela época, hein? Eu não tinha Mercosul. Eu tinha aula de literatura francesa. Olha cada... Literatura francesa. Então, eu tinha aula de química, só que química era 2 segmentos, química geral e química orgânica. Olha, subdivisão de química. Eu era apaixonado por química e por história. Gostava das duas. Tanto é que durante o curso que eu fiz, depois disso, eu fiz na PUC, História, gostava de História. Eu achava que devia fazer medicina, odontologia, que era a faculdade da época, da moda. Sim, né? sim, sim. Não existia faculdade de medicina em Campinas, existia em Ribeirão Preto, então eu achava que devia fazer o cursinho de medicina. Mas eu pegava o trem depois do científico para ir para Campinas, eu ia com um livro de história na mão. Eu não gostava de biologia. Falei, peraí, uma escolha errada. Eu tenho que fazer o que eu gosto. Sim. Fiz história. Ganhava-se muito menos que o médico, né? E coincidiu de, nessa época, eu fazer um concurso na Companhia Mogiana Estrada de Ferro, tinha Mogiana nessa época, e era um emprego de meio-dia. Então, eu fazia da meio-dia às 6 na Mogiana, de manhã eu fazia a PUC, que era das 8 até 11h30, mais ou menos, e à noite eu fazia o Liceu Eduardo Prado. Hoje é o Ateneu Paulista, mas hoje é o Senac. Senac. Então, eu estudava à noite química. E eu tive grandes professores de química, 2 grandes professores que eu faço até questão de mencionar. Sim. Adalberto Piovesani, que eu descobri mais tarde que era filho do Emílio Piovesani, que era o meu diretor do Alckmin. Sim. E Geraldo Mariolani. Geraldo Mariolani. Professor de química. 2 grandes professores. O Adalberto Piovesani mora hoje em Dayatuba. E o Mariolani, eu encontrei com ele há uns 5, 6 anos atrás. Encontrei com ele no Sebo. Eu participei de um Sebo em Campinas, o Sebo Casarão, que era o maior de Campinas. E um dia encontrei o professor Geraldo no Sebo. Eu vi ele, velhinho já. Cumprimentei ele, perguntei, o senhor professor Geraldo? Ele olhou para mim e falou, sou eu, Mariolani, você é o Menusa de Sumaré. Conheceu assim? 50 anos depois. 50 anos depois? Então, nossa, aquilo foi um motivo de orgulho, né? Puxa vida, ser lembrado. E o primeiro convite que eu recebi para dar aula foi de química. E eu não estava preparado. Falei, peraí, a coisa é diferente. Me formei em História. Sim. Passei no concurso. E aí eu queria escolher Sumaré no concurso de atribuição de aulas. Fui lá no Caetano de Campos, lá em São Paulo. Caetano de Campos. Uma lista do Diário Oficial de todas as escolas vagas do estado de São Paulo. Eu fiz um roteirozinho, né? Primeiro Sumaré, depois Americana, depois Campinas. Sim. Aí vai aumentando a distância. Mas Sumaré estava ocupada pelo professor Oswaldo Cândido Ferreira, o meu professor de História no Cesário. Oswaldo Cândido Ferreira. Um grande professor. Infelizmente, eu nunca consegui saber muita coisa dele. Sim. Porque os outros professores eu consegui. Que a gente sempre tem saudade de bons professores. Lógico. Então, o caso do Mariolani. Eu tenho do meu professor. Então, eu escolhi o ginásio Sinésia Martini Americana. E aí eu tenho minha vida teve muitas coincidências, sabe? Então, a coincidência é que esse ginásio, localizado no bairro Cordenúncia Americana, era o mesmo prédio do Dom Jaime. Mesmo prédio, recém-inaugurado. O Dom Jaime, que tinha mudado, era ginásio estadual, mudou para a Avenida José Mancini hoje. Sim. São os 2 prédios construídos na mesma época. E aí eu consegui algumas aulas extras no Dom Jaime de Sumaré, e tinha dia que eu estava dando aula no César Martins e eu ficava pensando, eu estou em Sumaré ou estou em Americana? É a mesma coisa. Aí eu consegui transferir para Sumaré, fiquei o dono da cadeia, e eu fui convidado pela professora Flora, diretora
Flora Ferreira Gomes, uma Flora grande diretora, Ferreira Gomes. criadora da Biblioteca de Sumaré, e eu fiquei como assistente de direção dela. Então, eu dava aula de manhã e à noite eu administrava a escola como assistente, curso noturno. O curso noturno, naquela época, as 2 primeiras séries eram de jovenzinhos, meninos que arrumavam emprego, precisavam trabalhar durante o dia, estudar à noite. E a 7ª e 8ª já era todo de adultos, pessoas já com uma idade que deixou de estudar, voltou a estudar. Então, essa foi a minha vidinha. E teve um ano que eu fiquei como diretor do Dom Jaime, a dona Flora ficou doente. Então, eu tenho grandes lembranças dessa época. Eu diria que naquela época era uma escola realmente de verdade, sabe? Sim. Mais de 1000 alunos, um corpo de professores de primeira linha. Eu considerava os melhores professores que tinha na região. Considerava com justiça. Porque muitos deles davam aula americana, Campinas. E nessa época, a região tinha algumas escolas de primeira linha. E diretoras também. Sim. A dona Erci de Moraes era diretora do ginásio estadual, depois que virou Dom Jaime. Tinha a professora Paiola, que era diretora do Kennedy Americana, que era uma escola, acho que é a maior escola da região. E tinha a dona Saline Hábito, que era do ginásio estadual de Nova Odessa. 3 mulheres que administravam as escolas com punho de ferro. Nenhum preconceito contra a mulher, mas eram rígidas, boas. Então, essa foi a minha passagem. Infelizmente, o magistério não deu futuro por causa da desvalorização da profissão e principalmente financeira. Minhas filhas gostam ainda, dão aula ainda. Mas é outro cenário. Diz que é difícil. Não tem valorização profissional. E aí eu fiz o concurso do Banco do Brasil, que apareceu, passei, e encerrei minha carreira no Banco do Brasil. Sou aposentado do Banco do Brasil hoje. Olá, tudo bem? Sou José Hoffmann, apresentador e criador do programa Visão dos Fatos. E quero falar um pouco sobre esse estúdio, onde é realizado o nosso programa. A Eprajá TV, criada pelo grupo EPJ, tem um estúdio aqui na cidade de Sumaré, tanto para produções e gravações de vídeos, quanto para fotografias. E aqui você encontra um espaço totalmente adaptável para suprir todas as suas necessidades. Faça como eu e venha produzir seus conteúdos com a qualidade e eficiência aqui na Eprajá TV. O senhor falando um pouco também, professor Alerte, Erci de Moraes, né, que era tia do ex-prefeito de Nova Odessa, José Mário de Moraes, que era professor também de educação física, né, em Americana. Ele inclusive passou um bom material da dona Erci, que da Erci. Está no Promemória. Do Promemória? Tem lá no Promemória da dona Erci? Tem um arquivo cedido pelo sobrinho dela, né? Pelo sobrinho dela, José Mário de Moraes, que foi prefeito de Nova Odessa, foi vice também prefeito de Nova Odessa, vereador e presidente de Câmara também, né, de Nova Odessa, Zé Mário. Mas falando de Alaerte Menuso ainda, né? Alaerte Menuso tem uma série de coisas. Foi diretor e presidente do Clube Recreativo de Sumaré, foi diretor e presidente da CIAS, fundador e diretor e presidente da Associação Promemória. Queria que você falasse também a respeito, depois do Banco do Brasil aqui, dessas atribuições, né, que você sempre colaborou com a cidade de Sumaré. O Recreativo ele foi fundado em 1950. Ele foi fundado em razão da fusão entre 2 clubes antigos de Sumaré. Em 1907 foi fundada a Sociedade Italiana de Rebouças, era um nome de fantasia. Sociedade Italiana de Rebouça. Era um nome de fantasia. O nome correto era Società di Mutuo Soccorso e Fratellanza Giuseppe Garibaldi. O que é essa sociedade italiana? Ela existe uma sociedade italiana em Sousas. Sim. Ele era uma entidade fundada para auxiliar os imigrantes que vinham da Itália. Então, os imigrantes chegavam aqui em Sumaré, então eles tinham socorro, moradia, alimentação,
instrução, tradução, que ninguém vinha sabendo falar português. Sei. Então, era uma entidade que ajudava eles. A sociedade italiana, vamos chamar pelo nome de fantasia, ela chegou a construir uma sede social na rua José Maria Miranda, onde hoje é o convívio comercial. E lá era uma sede rústica, tem fotografia no Promemória. Então, lá tinha saraus dançantes, sessão de cinema, cinema mudo, inclusive, e tinha teatro. O teatro geralmente era dirigido por diretores da escola, do grupo escolar. Encenação era feita com alunos, pessoas da comunidade, e tem uma vida social intensa. E em 1918 apareceu, já com a participação de portugueses, o Clube Recreativo Esportivo Aliança. Clube Recreativo Esportivo Aliança. Exatamente. Então, essas duas entidades, elas subsistiram até 1950, já decadentes. Sim. Aí girava mais nos últimos anos em função de futebol. Tinha o time da Aliança e o time do Paulista, Sim. que eram rivais, mas nunca jogaram entre si. O campo do Aliança é o atual o recreativo hoje, né, da Avenida Rebouças. O campo do Aliança era ali e o campo do Paulista era na Avenida José Mancini, que depois deixou de existir porque abriu a avenida e isso aí. Já decadentes, sempre com pouca atividade, o José Maria Matosinhos, que foi um dos maiores políticos de Sumaré, José Maria tomou a Matosinhos. iniciativa de fazer a fusão dos dois clubes. Sim. E essa fusão aconteceu em 1950, em março de 1950. Março de 1950. Fusão dos dois times. Dos dois times, que virou o Recreativo. Sim. Então, a entidade mais antiga de Sumaré é o Recreativo, 1907. Antes da paróquia de Santana. 1907, antes da paróquia de Santana? Exatamente. Bom, esses dois clubes tiveram mudar para a sede na rua Antônio Jorge Chebab, que é a sede velha do Recreativo. Sim. Que foi demolida do lado do Bar Paulista. Foi vendida, demolida. E a sede atual hoje é na Avenida Rebouças, com extensão para outra dependência, Sim. 2 quadras abaixo, que é na Vila Menuso, que eles chamam de Aliança. De Aliança. É um nome criado pelos sócios, né? Que na verdade seria Estádio Luiz Frutuoso. Estádio Agora, Luiz o Frutuoso. Recreativo, no meu tempo, eu estou dizendo aí, eu tinha 14 anos de idade, eu já fui convidado para ser sócio do Recreativo. E o clube, na minha época, era uma extensão da casa. Tudo que você tinha que fazer era no clube. Você tinha uma vida familiar, uma vida escolar e uma vida social no clube. Então, eu ia na sede do Recreativo, na Chebab, o que eu tinha na sede? Eu tinha o ping-pong, que era um grande esporte praticado em Diz Sumaré. que o Mário França era campeão dele. Nossa, Sumaré, o time o quinteto do Aliança, eu não sei se era quinteto ou sexteto, era o campeão quase campeão do estado. Batia na seleção de Campinas. Que era o ping-pong. Ping-pong. É o tênis de mesa. Hoje chamado tênis de mesa. Exato. Então, o Sumaré batia na seleção de Campinas. Que é isso? José Miranda, é Mário França, Francisco Duarte, eram os grandes jogadores de ping-pong. Depois veio uma outra geração do meu tempo, que também foi disputar campeão regional com o Bonfim de Campinas. Então, é o ping-pong. Então, você tinha mesas no salão, tinha mesas no porão do Recreativo. Sim. E eu jogava ping-pong. E tinha uma outra Era o esporte da época. Exato. Tinha uma outra atração na época, que era muito boa no Recreativo. Você vê, saía de casa e ia para o Recreativo, na sede. E a outra atração era a televisão. Sumaré não tinha televisão. A primeira televisão foi do Ludovico Scroca, que era um alfaiate. Ludovico Scroca, alfaiate. Ele tem uma alfaiataria, na 7 de setembro. Ele abria as portas, ele ligava a televisão, era a única televisão de Sumaré. Sim. Passava TV Tupi, chuvisqueiro danado, mas todo mundo ia ver uma atração lá, né? E essa televisão, depois ele passou para o Recreativo. Então ficou a televisão do Recreativo. Ele passou a televisão dele para o Recreativo. Exatamente. Ludovico Scroca. Essa televisão está conservada até hoje. Está na Ulisses Pedroni. Tá.
E aí você assistia jogos do Campeonato Paulista. Então tinha isso? televisão no alto, Hum. as mesas, nossa senhora, era uma atração. Além disso, você tinha futebol no campo do Aliança, que falava. Futebol. Então, no sábado, no domingo, era um jogo, era atração. Tinha o time do juvenil do Recreativo, que jogava no domingo de manhã, e o time amador, que jogava à tarde. Teve uma época que o time de futebol do Recreativo era amador. Era o melhor time da região. Jogou contra a seleção americana e ganhava. Só que nunca chegou a ganhar campeonato. Os campeonatos que o Recreativo disputava eram da Liga Americanense de Futebol. Liga Americanense de Tinha Futebol. os times de Americana, tinha 2 times de Nova Odessa, União São Paulo e o Progresso, Progresso. e o Recreativo. O Recreativo é o que tinha a maior torcida. E o Sim. melhor estádio. É. Mas nunca... Que era o Estádio Luiz Frutuoso. Exatamente. O estádio Luiz Frutuoso, que tinha arquibancada Sim, coberta, que tinha túnel de acesso, eu lembro, eu que tinha ia, alambrado e era iluminado. eu ia com meu pai. Então, Meu pai jogou no clube. exatamente. E além disso, tinha os bailes do Recreativo. Aí nessa altura eu era diretor social, cheguei a ficar secretário e um monte de coisa. Aí teve uma questão importante na vida do Recreativo que influenciou o destino do Recreativo. Em 1968, houve o centenário da cidade. Centenário da Em Sumaré tinha uma cidade. Liga Americanense, Liga Sumarense, que hoje não existe mais, que organizou o campeonato centenário. Então teve 16 times de futebol. Tinha 3 de Hortolândia, tinha o da Aparecidinha, que era o São Judas hoje, São Judas. e o resto era de Sumaré. E houve uma dissidência no Recreativo, que as diretorias do Recreativo, elas focalizavam muito o futebol amador, muito. Todo o dinheiro que arrecadava ia sempre para o futebol. E a gente, moço, gostava de baile, queria ter uma sede melhor, queria ter uma piscina. Nessa época já tinha piscina na União. Sim. O União que era o concorrente. Então nós criamos uma dissidência, montamos um time para disputar o campeonato. Tiramos jogadores que seriam normalmente do Recreativo para disputar contra o Recreativo. Então, o campeonato 16 clubes, final do campeonato. Sei. Recreativo e Redenção, era o nome do nosso time. Redenção. Redenção saiu do nome de uma novela que tinha na TV Excelsior. TV Excelsior, Acho que foi a Redenção. novela mais longa que teve na história até hoje. Sim. E a gozação ficou sério. E nós perdemos o campeonato no último jogo. A Redenção perdeu. Só que no meio da semana teve uma eleição no Recreativo da diretoria, do Conselho Deliberativo. E nós entramos com uma chapa, com a Redenção. E Sim. ganhamos a eleição. Então, no dia da decisão, o presidente do Recreativo era do Redenção. E perdemos o campeonato. A partir daí surgiu Sei. o movimento do Novo Recreativo. Novo Recreativo. A moeda brasileira, naquela época, era Novo Cruzeiro. Novo Cruzeiro. NCR, NCR. que era a moeda. Então, nós aproveitamos isso aí e fizemos o Novo Recreativo. Elegemos o primeiro presidente, que era o Newton José Fófano, Newton José Fofo. que depois se tornaria meu cunhado. E aí começou a mudança. Newton Fofo. O Newton foi substituído pelo José de Castro, e o José de Castro começou a reforma, mudou o estádio para a Aliança de hoje, Sim, fez um campo de bocha, sim. bocha e malha, foi a primeira atacada. Quem era o chefe da comissão de obras, João Rubengico. João Rubengigo. Então, no mandato do Castro, o Rubengico fez o campo de bocha. Eu era secretário. Aí o presidente seguinte foi o Rubengigo. Eu era o secretário dele. No mandato dele, ele fez as piscinas. Piscinas do O Recreativo. presidente seguinte, eu, inaugurei a piscina. No meu mandato, eu inaugurei a piscina e construí a sauna. Sauna. Quem inaugurou a sauna foi o presidente seguinte, Leonardo Couto. Leonardo E Couto. o Recreativo, essa configuração começou com essa disputa de Sim. 2 alas do Recreativo. Aí o Recreativo deixou de existir como time de futebol. Nunca mais teve time. Passou a ter atividade social.
Então, piscina. Hoje o Recreativo é um dos maiores clubes do interior. Sim. Tem 15, 16 mil sócios. 16 mil sócios. 16 mil sócios. Tem tênis, tem o da Vila Menuso, lá a Aliança que eles falam, tem um estádio. Tem um estádio, campo de futebol, né? Sim, sim. Tem 4, 5 em campo, tem quadras de tênis, tem bocha. Aqui na parte de baixo também tem piscinas. Então é um clube completo hoje. Sim. Fisioterapia, assim por diante. Então essa foi a minha vida no Recreativo. Academia também, né? Tem academia hoje também. Então o Recreativo para mim deixou de existir depois que... E o Natalino, passou o Natalino também, né? Passou, foi um grande presidente. Natalino Noveleto. O Recreativo passou umas fases difíceis, sabe? Sim. Eu era conselheiro, mas teve problema de endividamento. Sim. Então, o Natalino veio, recuperou financeiramente o clube Sim. e deu uma sequência que propiciou toda essa mudança que tem o Recreativo hoje. Olá! Vou falar um pouco para você sobre a VIP Decor Interiores de Americana, que atende a Americana e toda a região metropolitana de Campinas. Uma loja completa com móveis de alta qualidade e estilo. Lá você encontra estofados, mesas e cadeiras, planejadas e uma infinidade de artigos de decoração. A VIP Decor Interiores está na Avenida Doutor Antônio Lobo, número 23, no centro de Americana, pertinho do Mercado Municipal. VIP Decor Interiores, você merece o melhor. Então, e me fala um pouco também, Alaerte, de ser diretor-presidente da CIAS. Bom, veja bem, toda a atividade que eu entrei, eu sempre me dediquei com afinco. No Recreativo, fiquei acho que mais ou menos 20 anos, como diretor, presidente, conselheiro. A CIAS surgiu num outro momento. Eu fui convidado para a maçonaria, loja Deus, Justiça e Amor, inclusive fundou um templo em Sumaré. E antes de ter sede aqui, eu frequentava com os demais irmãos, né? A Fraternidade de Americana. Sim. E lá idealizaram, construíram a sede, construíram, hoje está na Mineira de Saudade. E teve um momento que eu dei uma sugestão da maçonaria se envolver nos problemas da cidade, da mesma forma que a maçonaria nacional se envolveu na proclamação da República, na independência. Sim. Tem que ter uma participação. E a maçonaria é um termo muito utilizado. Não é uma sociedade secreta, é uma sociedade discreta. Não gosta de aparecer. Sim. Mas participa. Então, hoje, a Maçonaria de Sumaré, ela participa de múltiplas entidades. Sim. Uma delas é o Instituto de Promoção do Menor, que é um exemplo da região inteira. Então, os maçons se dedicam muito. E tem outras entidades que eles participam. E essa sugestão que eu dei foi aprovada e ficou a seguinte recomendação para os irmãos maçons. Olha, cada um vai sair daqui e vai se integrar numa entidade de Sumaré. Sim. Eu escolhi a CIAS. A CIAS estava com problemas sérios naquela época. Primeiro porque não tinha aceitação que teve depois. Ninguém queria ser presidente, era fechado, difícil. Sumaré não tinha expressão, somente de comércio, que em tem termos hoje. de comércio. Exato. Sim. Então era muito difícil. Os presidentes que se rezavam eram o Luiz Carlos Sanajotti, Luiz Carlos Sanajotti, uma loja de disco, o Falcão, Valentim Falcão. Valentim dos Santos Falcão, e tinha o dono da droga Ciro, que é o Gilberto. Então, os três eram sempre presidente, vice-presidente, assim por diante. E eu me integrei no governo do Falcão. Um dos grandes problemas do Sumaré naquela época era a criminalidade. Sim. Naqueles dias teve um frentista do posto centenário que foi assassinado. Sim. Então eu participei, aí teve uma eleição, eu sugeri que fosse o Eninho, Renner de Melo Rodrigues, um engenheiro, que fosse candidato. Eninho. Elegemos o Eninho, a chapa concorrente se integrou, fez parte, uma diretoria única, e a primeira programação foi fazer um movimento na cidade de maior segurança, chamava-se Segurança Já. Segurança Já. Nós conseguimos mobilizar todo o comércio central da cidade, que num determinado dia fechou as portas. Ninguém...
E Hortolândia e Nova Veneza participaram. Sim. Fizemos uma passeata do começo da 7 de setembro até o cemitério. Virou Neto Barreto, passou do lado da igreja e foi até o cemitério. Teve a presença de 2, 3 deputados. Saiu no jornal da Globo, saiu na TV Bandeirantes, a passeata, em protesto contra a falta de segurança. Sim. Bom, no dia seguinte, recebemos um convite do secretário de Segurança Pública para uma audiência. Sim, sim, sim. E fomos em 2 ônibus. Aí. Só que um azar foi aquele secretário do Carandiru. Alguns dias depois estourou aquele problema do Carandiru. O problema do Carandiru, sim, sim. Aí ele foi exonerado. Aí a CIAS ganhou uma dimensão que até então não tinha, sabe? Não tinha, sim. Aí começou a ter disputa. Então, por exemplo, o presidente seguinte foi o Nestor Geraldo Duarte. Nestor. Eu fiz uma sugestão, ele aceitou, ele era da maçonaria. Ele foi eleito, ficou 2 mandatos. No mandato dele, teve a Feira do Comércio. Feira do Comércio. Teve a Feira que é aquela que foi no antigo Argo Fértil, né? A Festa do Tomate. Festa do Tomate, reuniu 40 mil pessoas. Lembro. Então a CIAS ganhou uma dimensão que até então não tinha. Aí já tinha disputa. Aí o candidato seguinte, ao presidente, fui eu, era tesoureiro do Nestor. Sim. E eu disputei a eleição com o Wilson Alves. Wilson. Eu ganhei a eleição, fui presidente, e aí daí para frente a CIAS ganhou uma outra expressão. E aí veio um presidente chamado Cláudio Padovani, que conseguiu comprar uma sede para a CIAS. Sim. Então, nesses percalços todos aí que teve, a CIAS conseguiu uma posição econômica invejável. Sim. E hoje é uma das entidades mais representativas da cidade. Sim, sim. Então, aí, depois da presidência, participei. Hoje está o doutor Felipe lá, né? Como presidente. Um grande presidente. Um grande presidente, doutor Felipe. Então, essa foi a passagem. Outra coisa também, me fala um pouco também de presidente da Associação do Promemória, quando você foi presidente, diretor. Bom, eu sempre gostei de história. Professor de história, né? Apesar de ter saído trabalhar no Brasil, eu sempre ligado à história. E até hoje eu tenho um arrependimento. Eu como professor, eu não fiz o que eu faço hoje. Podia ter feito muita entrevista, podia ter feito esse trabalho que eu faço hoje. Por que me arrependo? Porque teve muitas pessoas que poderiam ter entrevistado, conversado, procurado documento. Sim, sim. Eu perdi esse tempo. Mas isso é uma questão também de época também, né, professor? Mas no fim, é uma questão de época. Não tinha a mentalidade. A mentalidade vai crescendo a maturidade. Aí, de repente... Aí, no final da década de 90, do governo do Paulino Carrara, Paulino acho que terminou em 92, acho. E em 1988, por aí, ele foi prefeito, e ele aceitou uma sugestão do Chico Toledo. O Chico foi meu colega na faculdade. Chico Toledo. Aliás, nós éramos em 4 colegas na PUC, que eu devo até lembrar, que é muito importante. Um era de Hortolândia, Lúcio Alves da Costa. Lúcio Alves da Costa. O Chico era de Nova Veneza. Nova Veneza. Seminário, eu era de Sumaré. Então, Sumaré tinha 3 distritos e cada distrito tinha um representante. E tinha um de Montemor. Montemor, que é o Nelson de Lucas. De Lucas. Entrevistei o Nelson. O Nelson, por sinal, um apaixonado pela história, ele começou a se envolver com nós e nós demos sugestão que ele criar um Promemória em Montemor. Sim. Mas, infelizmente, ele não tem o apoio que nós temos hoje. Sim, sim. E ele foi diretor do museu. Tem um museu. É um museu muito respeitável em Montemor. Mas, infelizmente, aí nós demos sugestão para o Nelson, e ele aceitou, eu dei, de criar um Promemória em Montemor, virtual. Virtual, sim. Então, toda sexta-feira, numa página no Tribuno Liberal, Promemória de Montemor. E o Nelson escreve muito bem. Sim, sim. É o mesmo esquema nosso. Tem um texto, com foto e 4 fotografias. O nosso é maior. O nosso tem um texto numa página,
6 fotografias na outra. Isso vale para quinta, sábado e domingo. Sim. Na memória de Sumaré. Então, eu faço questão de falar desses 4. O Lúcio, infelizmente, que era de Hortolândia, ele era adventista, ele foi assassinado. Lúcio. Ele morava numa casa do lado do colégio adventista, e um dia ele subiu na árvore lá para fazer não sei o quê na árvore, e ele viu um ladrão roubando a casa vizinha. E ele foi dar um alerta, o ladrão deu um tiro nele. Misericórdia. Perdemos o Lúcio. Misericórdia. Professor de história também. Uhum. Então é isso aí. Bom, então voltando para a memória. O Chico resolveu fundar um centro de memória. Centro de memória. Governo do Paulino Carrara. E o Chico foi me procurar, de ter relacionamento direto, em casa, para me emprestar um material para ele pôr no Centro de Memória. O Centro de Memória ficava do lado da igreja matriz de Sumaré. Era um salão do Textil de Ian. Da Textil de Ian. Depois foi um buffet da Maquin. E ali foi criado um ambiente muito bom. Então tinha exposições fotográficas, o Chico dirigindo. Tinha uma pequena sala de teatro e funcionava muito bem. A gente chamava ali de tem um nome ali. Bom, foi no governo. Sim. Mas aí veio a emancipação do Hortolândia. Emancipação do 91. Hortolândia. Não, no governo Paulino. Governo do Paulino. Do Paulino. Essa emancipação trouxe um prejuízo enorme para os sumarenses. Sim. Não tanto pela emancipação em si. A emancipação trouxe um prejuízo porque levou 65% da arrecadação embora. Sim. Agora ficou com 35%. Então a situação de Sumaré foi mal negociada. Mal negociada. Você tem que ficar com quem está comandando a emancipação, que era o Dias, conversar com o prefeito. Bom, então vamos dividir a cidade. Sim. Você vai ficar um maquinário, um funcionário, um dívida, e foi muito mal negociado. Não foi nem um funcionário. Sim. Foi maquinário. E as dívidas ficaram com o Sumaré. Sim. Então o Sumaré entrou numa crise que até então nunca teve. Sumaré, antes da emancipação, estava entre os 10 municípios de maior arrecadação do Estado. Maior arrecadação do Estado, lembro disso. Depois disso entrou numa crise, até greve de funcionário. O prefeito Denadá, em segundo mandato, dispensou funcionário, fechou a banda, fechou o Centro de Memória. Sim. Economia. Ele fez o que tinha que fazer. Aí o Chico, falei, quando eu emprestei o material para o Chico, jornais, fotografia, falei, Chico, se der problema que poder público é complicado, me devolve tudo. Me devolveu mais do que emprestei. Aí eu fiquei com um acervo pessoal. Um acervo pessoal maior. Falei, Chico, só que a ideia não vai morrer aqui. Vamos fazer alguma coisa para ressuscitar isso. Ressuscitar. Aí eu convidei o Ulisses, que é meu primo, primeiro historiador da cidade, com um livro impresso, e eu convidei o Levigildo. O Levigildo era uma pessoa excepcional. O Levigildo de Araras, professor primário, mas de nível superior. Bom, por que nível superior? Defendeu tese na Unicamp, eu fui assistir à defesa de tese dele, dava aula em faculdade. O maior número de publicações de história, economia, de Sumaré, está no Promemória, que é dele, a autoria dele. Ele fez uma publicação na tese dele de um livro explicando a tese dele, colocando a tese, tentando no Promemória. Ele participou depois da vida de Hortolândia, na emancipação, organizou a biblioteca. O Centro de Memória de Hortolândia leva o nome dele. Levigildo Duarte. Exatamente. Então, o Levigildo tem uma vida assim, cultural muito intensa. Então, nós 4 resolvemos fundar oficialmente a Memória de Sumaré. De Sumaré. E nós fizemos uma assembleia no antigo restaurante da NUT, na Avenida 7 de Setembro, onde compareceram de 20 a 30 pessoas que formalizaram a fundação e assinaram a ata de fundação. Então, você fala assim, quantos fundadores tem? Olha, na verdade foram 4, mas na assinatura foram mais de 20. Sim.
Só que antes da fundação, eu e o Chico tivemos o cuidado de falar o que nós vamos, que tipo de entidade nós vamos fundar. Sim. Então, Promemória de Campinas, é só digital. Esse modelo não servia para nós. Uhum. Tinha que ser físico. Tinha que ser físico. Físico e digital. Aí nós fomos em Indaiatuba. Tenho muita amizade em Indaiatuba com o dono dos cinemas, que fazia sessões de nostalgia. Sim. Uma vez por mês, a gente ia sempre. Isso por causa do gerente da Caixa de Sumaré, que era de Indaiatuba, a gente tinha muita amizade. E fomos à noite e teve uma assembleia num dos cinemas do Promemória de Indaiatuba. Então nós fomos lá, nessa sessão, fomos apresentados para o presidente do Promemória de Indaiatuba, o prefeito Reinaldo estava presente. Reinaldo, prefeito muito bem a de gente. Indaiatuba. E nós perguntamos como funcionava. Era uma fundação da prefeitura. Fundação. Ou seja, era um órgão da prefeitura. Sim. Aí ficou na balança. Aí nós vamos conhecer o Promemória de Oliveira. Paulo Levi. Paulo Levi de Limeira. De Limeira. Ele é da construtora Engep, que fez 2 condomínios de Sumaré, o Parque da Floresta e aquele condomínio do lado, que é o Portal do Lago. Ele fez os 2 condomínios. Sim. Só que o Paulo Levi é um fanático de história, fanático. Gosta. Ele fazia uns calendários de meio metro, cada folha, o calendário, uma foto de uma cidade da região. Foto de Cosmópolis, de Limeira, de Americana. Que legal, bacana. De Sumaré. Bacana. Nós temos todos esses calendários lá com nós. Então, era a pessoa certa para conversar, porque eu gostava. E ele nos deu sugestão: olha, eu tenho a Promemória de Limeira. E eu vou dar sugestão: não faça vínculo com um órgão público. Sim, sim. Ele tem razão. Então, nós copiamos o estatuto do Promemória de Limeira e implantamos o Sumaré, que foi votado nessa Assembleia que eu falei. Sim. Tanto ele tinha razão que o Promemória de Indaiatuba foi fechado no ano passado. A prefeitura resolveu acabar, acabou. Hoje não, nós somos entidade autônoma, sem fins lucrativos. Sim. Todos os diretores trabalham de graça. Sim. E nós temos convênio com a prefeitura, com a Câmara, e agora estamos fechando um convênio com uma empresa de Sumaré, com o Publicativo de Sumaré. Então, essa é a história promemória. A fundação oficial foi em janeiro de 2004. Na EPJ Arte Developer, você conta com os melhores sistemas e produtos para otimizar o seu negócio, desde cartazes, murais, listas de preços digitais e muito mais. São diversas possibilidades. Atrai mais seus clientes e venham para a EPJ Arte Developer. Soluções inteligentes para seu negócio. Uma das coisas também, professora Laerte, é a região metropolitana de Campinas possui aí um número de documentos altíssimo dentro do Promemória de Sumaré. Sim. Tá? 250 mil documentos. Exatamente. Nós acreditamos que nós, pelo acervo que nós temos, não é só documento, nem só fotografia. Nós temos muitas peças de museu que nós ganhamos. E o Promemória é muito confundido na cidade como se fosse um museu. Sim. Tem gente que acha que o negócio de memória deve ser problema de saúde. Tem um pessoal que E, na verdade, o Promemória viaja. é um centro documental. Centro documental. Promemória é um centro documental que tem lá 160 mil fotografias, professor. Digitalizadas. 250 mil documentos. Exatamente. Então, veja bem, tudo isso aí foi conseguido através de doações. A única coisa que nós gastamos para adquirir foi uma série de jornais encadernados que estavam na reciclagem. Na reciclagem. Descobrimos a comunicação jornal. Sim. Inclusive o estado de encadernação precisa ser até reformado. E eu e o Chico pagamos, acho que, R$300. Desses jornais. Exatamente. Agora, a história que está por trás desse acervo é lamentável. Eu vou fazer uma palestra num programa que nós estamos tendo aí com a Secretaria Estadual de Cultura, e eu vou falar sobre esse acervo.
Se eu fosse falar desse acervo, precisaria mais uns 2 programas. Mas nós vamos documentar isso daí, viu? Mas eu vou contar Nós vamos assim, documentar. por detalhes. Uhum. Chegou numa fase que nós conseguimos reunir tudo isso aí, e tem, por exemplo, lá tem um outro acervo de 5.000 LPs de música erudita. 5.000 LPs De de música erudita. Isso, veio do professor Odilon Nogueira de Matos, que foi meu professor de História do Brasil na faculdade. Odilon Louveira de Matos. O Nelson, do Lúcio. Sim, sim. Professor, esse é um capítulo que eu preciso contar. O professor Odilon, ele era formado em, acho que em engenharia na USP. Sim. Mas eu gostava de história. E ele veio dar aula de história na PUC de Campinas. Ele é considerado o maior historiógrafo da história do Brasil. Uhum. O que é historiografia? Historiografia é onde você pega a fonte para você fazer a história do Brasil. Não tem relatos de viajantes que vieram para o Brasil, relato de um viajante que estudou um assunto específico. Então, é a fonte de onde você tira a história. E o professor Odilon, ele montou uma revista chamada Notícia Bibliográfica Histórica. Notícia Bibliográfica e Histórica. É a bibliografia da história. Bibliografia da história. E ele fazia essa revista, convidava professores, tirava texto, que escreviam para a revista. Eu não sei quantas ele escreveu, mas ele encadernou boa parte disso. Só que ele era casado e não tinha filhos. Ele morava em Campinas já. E a reunião dele, nossa, eu sou uma memória viva disso aí. Todo sábado ele se reunia num restaurante lá em Campinas. Giovanetti 2. Giovanetti 2, lá embaixo. Você reunia lá. E uma vez por semana eu ia para Campinas com os meus filhos. Fuçar livro e disco nas livrarias, e depois ia no Giovanetti. Eu sempre encontrava o professor Odilon com o Pupo Nogueira, que é historiador de Campinas. O Giovanetti é tradicional de Campinas. Então, Principalmente o 2 que eu gosto. Então, o professor Odilon já morava em Campinas com a esposa, e a esposa morreu. E a idade foi avançando, ele contratou uma cuidadora. Sim. Então, ele tem apartamento, a cuidadora ia lá, fazia o que tinha que fazer, almoço, cuidava da casa, e ia para a casa dela. E ele ficava sozinho. Aí ela convidou, essa cuidadora era de alto nível, vai morar na casa dela. Ela era casada, filho, tudo. A casa dela era muito grande, eu fui na casa dela. E ele foi morar na casa dela. E levou todo o acervo dele. 5.000 LPs. 5.000 Hoje nós temos LPs. 50 caixas de documentos, de flâmulas, medalhas do professor Odilon. Todo esse material na casa dela. Aí, com a idade, ele começou a ter dificuldade de fazer revista. E passou para a PUC. A PUC mudou o nome da revista, tirou o nome dele. Aí, nós fomos numa palestra dele na Academia Campineira de Letras. Ele fez uma palestra sobre um viajante antigo da história do Brasil. Uma senhora palestra. Foi de cadeira de roda. Fez uma senhora palestra. E de Sumaré nós fomos 4, 5 professores dele, alunos dele. E conhecemos a Clarete, que era a cuidadora dele. E aí o professor Odilon morreu. E a Clarete ficou preocupada com o acervo. Com o acervo. O que eu vou fazer com esse acervo? Preciso doar. Unicamp, fora. Porque não tinha contato com a Unicamp. PUC, fora, por causa do que fizeram com ele. Sim. Aí ela ofereceu para o Centro de Ciências. Centro de Ciências. O Centro de Ciências de Campinas, se não me engano, é de 1903. E eu frequentei o Centro de Ciências por alguns meses. Eu fiquei sócio. Ai, meu Deus do céu, que acervo que tem aquilo lá. Aquilo precisaria ficar a semana inteira lá. Tem todos os relatórios da Companhia Paulista de Ferro, todos os relatórios da Companhia Mogiana de Ferro. Tem um acervo de jornais antigos. Eles têm um teatro na parte superior, um teatro mesmo. Teatro. Eles fazem recitais. Isso é importante.
Teatro Carlos Gomes. Tem uma sala específica do Campos Salles, presidente da República, que era de Campinas. Campos Salles. E tem uma biblioteca, nossa, eu entrei na biblioteca, dá vontade de chorar. Tudo empoeirada, cupim, mais de 100 mil volumes. Sim. Só que no tempo que eu frequentei o Centro de Ciências, por memória já tinha uns 10 funcionários e uns 10 computadores. Uhum. O Centro de Ciências tinha 2 funcionários com 2 computadores. Que é isso? Eu recebi o convite para ser diretor lá, tudo. Eu falei, não posso me desviar desse foco. Então, como que eu via o Centro de Ciências? Superado. Não evoluiu no tempo. Parou. E o presidente daquela época, não lembro o nome dele, ele queria construir um outro centro de ciências, um prédio mais novo no terreno que tem. Só que o centro de ciências de Campinas fica na Avenida Glicério, 2 andares, 2, 3 andares. Sim. Que negócio super valorizado, né? Uhum. Então aconteceu esse fato aí. Estava negociando com o centro de ciências. E eu tinha um cliente na Mocebo que falou para mim, olha, o Dilon morreu, e a Clarete está querendo fazer a doação. Você não quer conversar com ela? Eu vou. Fui na casa dela. Clarete, você lembra de mim? Lembro. Os alunos do Dilon. Pois é, eu tenho para a memória de Sumaré, que tem tal coisa. Eu vim me oferecer para receber. Ela falou, é seu. É seu. É seu acervo. Todo Um acervo. caminhão caçamba para buscar esse material. Caminhão caçamba. Bom, acho que... Na semana seguinte saiu uma matéria de página inteira no Correio Popular. Acervo do professor Dedão foi para Sumaré. Uma cópia desse jornal até hoje. Então nós temos esse acervo riquíssimo. Riquíssimo. Nós nunca vamos desfazer disso. O Alaerte, outra coisa também interessante, agora eu gostaria que você passasse também, certo, o shopping, né, o Parque City de Sumaré, e outros que vocês estão fazendo, as palestras, os eventos. O shopping nos procurou no ano passado para fazer uma parceria. O que é parceria? Você coloca atividade para memória e de história no shopping. Sim. Uma parceria invejável, sabe? A nossa maior preocupação do Promemória é divulgar o que tem. Que eu falei para vocês, né? Tem gente que acha que é negócio de saúde, tem gente que acha que é museu. Sim. E história mesmo, você fala com muita gente de história, você conhece Promemória? Não, o que é Promemória? Apesar de sair 3 vezes por semana no jornal, que dá uma boa divulgação, tem gente que não sabe o que é. História nossa é muito maltratada. Mas... Eu vou até voltar um pouquinho para contar um caso que eu falei do nosso acervo. Sei. Nós temos o acervo do cemitério lá. O cemitério. Isso é importantíssimo. De 1901 até hoje. Hoje não. Até o ano passado. Sim. Todo ano a gente vai lá no cemitério, pega o material que eles têm, são atestados de óbito, tudo ligado aos enterramentos que a gente fala. Sim. Está tudo para memória, tudo digitalizado. Então a pessoa precisa... Eu recebi ontem, por exemplo, um pedido de achar uma certidão de 1900 e nada lá. Por memória está tudo organizado. Você acha na hora. Isso é fantástico. Se você vai no cemitério, você não acha com a mesma facilidade. Não. Tá? Bom, só que veja bem, agora eu vou contar os escândalos. 1901 até hoje. 1901, um cemitério. Tinha 2 registros de enterramentos. 2 registros de enterramentos. É o nome que eles usavam. Sim. Nós achamos um registro de enterramento na Secretaria de Cultura, comido por cupim. Que é isso? O que sobrou está na memória. O número 2 sumiu. Bom, isso é uma história. No cemitério, cuidado pela prefeitura, teve um funcionário lá, que eu não sei quem é, né? Não é bom saber. Ele queimou todos os documentos de 1901 até 1932, por aí. Queimou. É documento velho. Tudo que tinha no documento, ele teve cuidado de pôr numa fichinha. Fulano de tal, que está enterrado na quadra tal, assim por diante. Perdeu-se todos os documentos. Primeira história. Segunda história. Nós fizemos uma grande cópia e vamos continuar copiando. Nós vamos copiar os registros das escolas. Vocês vão, Dom Jaime? Eu estudei.
Estudou no Dom Jaime. Estudei no Então Dom tem o seu histórico escolar. Nós vamos copiar o histórico escolar. Já começamos a fazer isso no Dom Jaime, que era a maior escola de Sumaré. Vamos continuar que paramos por falta de funcionário. Então você tem o registro histórico da escola, dos professores, dos alunos. Eu pensei em fazer isso no Alckmin, que é a escola que eu estudei, em 1953. Eu estudei no Alckmin. Eu comecei no Alckmin. Aí eu fui no Alckmin, diretor José Antônio Rodrigues, que é nosso diretor, foi nosso ex-presidente. Sim, estudei. Chegou lá, falei, Zé Antônio, quero ver o registro dos alunos. Não vai ver. Por quê? Teve um diretor baguai que queimou tudo de uma época para trás. Eu estudei no Alckmin, comecei a Você veja só me o valor de alfabetizar no história Alckmin. que esse pessoal... Professor queimar arquivo. Não, Bom, vou dar mais um exemplo. Onde nós estamos, que é o Centro de Memória Tomás de Dona, que foi graças a Deus, implantado pelo Baquim, no jeito que é hoje, e depois passou para a Conceição para a Memória, teve um secretário de Cultura que foi lá, que esse prédio antigo, em 1913, era a subprefeitura de Sumaré. E eu estudei lá, saí do Alckmin e fui para a admissão, que era lá onde eu comemoro. Então veja bem, lá foi subprefeitura, foi extensão do ginásio estadual. Ginásio estadual. Foi extensão do colégio comercial. Sim. Foi biblioteca. Sim. Foi pronto-socorro e foi faculdades. UNOPEC. Resumos da história. O secretário que se instalou lá, não vou falar o nome dele, Sim. ele mandou pintar o prédio. Chamou um pintor da prefeitura e precisava furar o chão. Ele furou o chão com aquelas fotografias desse tamanho. Lembro disso aí, lembro. Então, eu quando eu comecei lá no Promemória. Verdade. Eu só vou voltar um pouquinho. Pois não. Não, pode falar, fica à vontade. Hoje o Promemória, vamos falar do shopping. O Promemória tem uma arquivista. O que o arquivista faz? Ele transforma um acervo sem conotação profissional em reserva técnica. Então, ela vai ensinar a tratar o documento, conservar, vai colocar em caixa apropriada, depois vai digitalizar. Sim. E nós temos lá uma digitalizadora comprada no É Pra Já. Não é para já. Digitaliza papéis no mesmo tempo de um Xerox. Nós temos uma digitalizadora que digitaliza jornais, passo maior. Uma digitalizadora que digitaliza negativos e positivos. Sim. Então, essa profissional está colocando o arquivo nesse parâmetro. Nesse parâmetro. Exatamente. Você conhece a Itzfornal? A Itzfornal é uma empresa que foi criada para você que deseja importar produtos com qualidade e segurança, de forma rápida e sem burocracia. Você pode adquirir celulares, computadores, câmera, drone e muito mais. Encomende agora mesmo com a Itzfornal sua nova opção de compra internacional. Professor Laerte, tá? Nós estamos aí há um bom tempo, né? E estamos na hora aí da nossa finalização, mas eu gostaria que o senhor voltasse mais vezes aqui, certo? Que nós vamos querer acompanhar aí o Promemória, querendo acompanhar toda a história da cidade de Sumaré, e nada melhor do que através do Promemória, que é uma memória viva da cidade de Sumaré, a qual o senhor, como idealizador, junto aí com os companheiros aí, Ulisses Pedroni, Francisco, né, que é o Chico, né, o Levergildo, o Ulisses Pedroni, né, que transformaram isso daí, trazendo também em memória os grandes diretores da nossa cidade, que era Ircide Moraes, a Flora Ferreira Gomes, Alvino Albanese, Lualpa, né? E João Paulo, né? Um dos diretores que ficou aí marcado, e mostrando também em Nova Odessa a Saline Ábido, né? Que veio a falecer agora o ano passado, né? Então são memórias, né, que tem lá no Promemória, que o pessoal precisa começar a aprender que o Promemória é um centro, certo, de memória da cidade de Sumaré.
que abrange, né? Abrange aí para o Brasil inteiro. Se quiser conhecer a história, né? Você pode estar acessando lá o ProMemória, acessando o ProMemória, e você vai encontrar lá coisas fantásticas. E cada vez mais está crescendo também o ProMemória. E hoje, a partir de hoje, nós estamos aí transmitindo através do estudo do É Pra Já TV de Sumaré, trazendo, né, toda essa realidade, trazendo um professor com essa bagagem, né, que o professor Aerto Menuso tem, e gostaríamos, depois que o senhor começasse a indicar também, trazer a equipe lá do ProMemória, vem lá o professor Alaerte Menuso, junto o Ulisses Pedroni, o Chico, né? Os atuais, sentar numa mesa dessas aqui para nós começarmos a falar do ProMemória. Então, eu gostaria agora das suas considerações finais, professor Aerte. Bom, finalizando, você me perguntou do convênio com o shopping. Sim. Eu falaria numa outra oportunidade. Não, pode falar agora. Depois, se o senhor quiser falar na outra oportunidade, também fica à vontade. Porque é um convênio muito grande, importante, muito detalhe. E está prosperando muito, está divulgando muito a ProMemória. Eu diria que o nosso acervo se inclui entre os maiores acervos do nosso estado, ou da nossa região metropolitana. Sim. Eu acredito que hoje a gente só perca para o Centro de Memória do Unicamp. Só perde por cento de memória da Unicamp. Exatamente. Olha a grandiosidade que Sumaré tem de um acervo, né? Tem de um acervo aí de memória. Que eu acredito que é gigantesco para o Brasil todo e para os 645 municípios também do estado de São Paulo, né, professor? Exatamente. Então, isso é importantíssimo. Outra coisa importante, Zé, nós temos um convênio, um programa com a Secretaria Estadual de Cultura, através de uma verba do deputado Dirceu Dalben. Sim. Esse programa foi montado e consiste em exposições fotográficas, em palestras. Sim. E edição da revista número 6 do ProMemória. Nós estamos na fase das exposições. Amanhã nós vamos inaugurar uma exposição no Maria Antônia. Exposição no Maria Antônia. Exposição parabéns. Parabéns. Sobre o acervo. Vocês estão andando também todos os bairros, né? Os bairros da cidade de Sumaré, sim. Levando o ProMemória, levando a exposição e o centro de memória do ProMemória, para que eles tenham conhecimento, né? O que é o ProMemória. Não é um problema de memória, né? Com o pessoal. Isso aí é bom também, né, para estudantes, né? Sim. Pessoas que querem conhecer o município de Sumaré. Está tudo arquivado. E pessoas também que estão em outras cidades, né, que estão em outros estados, que têm algum parente, né, que está enterrado na cidade de Sumaré, ou algum parente que também precisa ser localizado documentos, nada mais do que procurar o ProMemória. Exatamente. Então, eu gostaria que o senhor desse o telefone, se puder passar como entrar em contato com o ProMemória. Nós temos um site nosso. O site? ProMemória Sumaré, ProMemória Sumaré. ProMemória Sumaré. Procura no YouTube e já vai ter um campo de pesquisa, você coloca o nome que você quiser, vai localizar se tem foto, tem texto, assim por diante. Bom, como esse vídeo vai rodar, né, para os 645 municípios do estado de São Paulo, também para alguns estados também, onde que vai ser lançado, e através também do YouTube, né? Então vai alcançar. Mas eu gostaria agora das suas considerações finais, professor, e já estou convidando, certo, a equipe do ProMemória para estar nos próximos programas que nós vamos agendar para que vocês estejam aqui. Foi um prazer participar. Eu conheço muito pessoal da parte comercial do É Pra Já. Do É Pra Já. Cristiano, principalmente. Cristiano. Acabamos de formalizar mais uma parceria. Sim, isso é importante. Junto ao shopping. O shopping está sendo um divulgador de primeira linha do ProMemória. É onde que frequenta todo mundo, né? E também tem um supermercado do lado, né, que leva pessoas. No shopping nós temos exposições fotográficas permanentes, todo ano.
Fantástico. Nós temos uma sala especial do ProMemória, que é um espaço cultural. Sim, Vamos ter, agora formalizando, outras atividades sim. que nós vamos fechar amanhã, inclusive, na reunião. Cristiano participando junto do EPRAJA. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu quero agradecer também a Deus, né, e ao seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, pela condução deste gostoso bate-papo, desta entrevista, né, maravilhosa com o meu professor Alaerte Menuso, né, que eu tive o prazer de ser aluno do professor Alaerte, e quero também agradecer aos técnicos, os internautas que nos dão suporte através das redes sociais, desta programação de o estudo de EPRAJA TV de Sumaré. Eu quero deixar aqui, ficamos por aqui. Até breve e um forte abraço.